Olá, hoje eu quero me comunicar com você a respeito de uma conclusão que eu cheguei há muito tempo e que eu lamento muito dizer a você que o que eu previ está acontecendo. Nós tivemos a democracia de volta, graças à racionalidade, ao equilíbrio, ao senso de sobrevivência do povo brasileiro. Foi apertada a votação? Foi! Mas e daí? E daí? A decisão do povo foi justa, correta e oportuna. Mas eu tinha uma ilusão nesse meu cabeção de que este imbecil que nos desgoverna há quase 4 anos tivesse um minuto, um segundo, um lapso de lucidez e não fizesse o absurdo que ele fez na sua declaração 2 dias depois de saber de sua derrota. Não, foi a primeira derrota dele em várias eleições. Dane-se! Foi a mais merecida, foi a que o povo quis. E quero mais o seguinte, dizer que a principal conclusão que eu cheguei do pronunciamento dele de 2 minutos e meio é que Jair Messias Bolsonaro é uma vergonha para o exército brasileiro que formou esse indivíduo nojento e burro. O discurso que ele fez é de uma burrice antológica e é um discurso canalha, porque é um discurso que condena o Brasil a ser um país dividido no momento em que ele sai de um governo destruidor. E um discurso que vai exatamente pelo lado oposto ao brilhante, inclusive do ponto de vista literário, ao brilhante discurso do vencedor, de quem o venceu na eleição. Luiz Inácio Lula da Silva. Não tenho grande simpatia pelo Lula, conheço o Lula de perto, escrevi um livro sobre ele. Agora, o Lula fez um discurso retratando o que é que o Brasil precisa. O Brasil precisa ser um Brasil só. Aí chega esse energúmeno, esse soldado de Satã, para dizer um discursinho de merda de 2 minutos e meio que o Brasil está fadado à divisão, a ter um lado e ter o outro lado. O Brasil está dividido ao meio. Mas isso não é tudo. O Brasil está dividido ao meio no momento em que vários caminhoneiros que não representam a categoria, mas que são todos serviçais do bolsonarismo, fazem bloqueios em estradas, tirando não apenas o direito de ir e vir do brasileiro, mas também o seu direito de beber água. Tem gente com sede nas filas das estradas. E os brasileiros corretos são o Rodrigo Garcia, que mandou a polícia do estado de São Paulo e a tropa de choque jogar bomba neles para dissolver esses bloqueios. Este é um brasileiro digno. Perdeu, apoiou o Bolsonaro, mas na hora de desfazer esses comícios estúpidos, ele foi lá e usou a polícia. Eu tenho sido aqui um crítico muito severo, muito violento do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes deu um show de lucidez, quando evitou responder às provocações desses meliantes, desses marginais que estão bloqueando estrada. O Bolsonaro teve uma oportunidade de se redimir dos 700 mil mortos da pandemia, quando disse que, olha, esse método de impedir o direito de ir e vir do cidadão é um método da esquerda, a direita não pode repetir.
No entanto, não falou com clareza para esse bando de analfabeto que está nas estradas, que ele tem dito o seguinte, olha, não dê uma de MST, volte para casa, deixe o Brasil funcionar, ou deixe o Lula trabalhar. Quem vai trabalhar agora é o Lula. Se o Lula vai acertar, se o Lula vai errar, é um problema dele, do PT e dos aliados dele. Mas as consequências são no Brasil. E o Bolsonaro, com essa metade que ele acha que conquistou no Brasil, porque eu tenho dúvida se ele conquistou mesmo, porque ele teve 58 milhões de votos. Quem garante que os 58 milhões de votos de eleitores estão satisfeitos com esse discurso rastaquera, vagabundo, que ele passou 2 dias para fazer, de 2 minutos e meio? É uma vergonha para eles, é uma vergonha para nós, brasileiros em geral. Todos os cidadãos brasileiros têm de ter vergonha de já ter colocado na presidência da República um sujeito desse nível de inanição intelectual. Veja só, eu inventei a direita, aí uso o lema da direita: Deus, família e propriedade. Meus amigos, esse é um lema de Plínio Salgado, integralista, fascista, nos anos 20, 30, na época, depois da Revolução de 30 e durante, e foi inclusive pretexto para o golpe do Estado Novo do Getúlio. Quer dizer, um ignorante, um sujeito que não leu nada na vida, nem bula de remédio, porque ele é contra vacina, é contra remédio, ele é a favor da morte, tem um fâmulo dele que vive até hoje, dizendo que o que cura da Covid é a doença que o cara controla e não é a vacina. E o Brasil é um país que às vezes faz, por exemplo, o herói da vacina, que foi o João Dória, governador de São Paulo à época, ele foi completamente abandonado. Agora é a vez de abandonar e isolar esse perigo público, que é o Jair Messias Bolsonaro. Esse perigo público se revelou ali. Uma surpresa para mim foi ele agradecer os 58 milhões de votos que ele teve, que eu não sei até que ponto ele está completamente isolado no mundo e no Brasil, e eu aposto no isolamento ainda maior dele. Espero também estar certo disso, como estava certo quando eu disse que o Brasil, ganhasse quem ganhasse, estaria dividido no meio. E essa vitória do Lula, que foi uma vitória apertada, produziu esse efeito terrível da divisão do país, porque eu tenho certeza absoluta que esse país estaria dividido também, e de forma pior ainda, com ele no governo, com consequências funestas para todos nós e para o mundo. Agora, a essas alturas do campeonato, ele fez pior do que comprar voto. Ele, em parceria com Paulo Guedes, fez auxílio família, auxílio para motorista, auxílio para não sei quem, usando o dinheiro do povo como se fosse uma extensão do patrimônio imobiliário de dinheiro vivo da família Bolsonaro. Aí vem falar: eu sou a favor da liberdade de empreender. E aí? Da liberdade econômica, da liberdade de opinião. Mentira! Passou o mandato inteiro chutando jornalista, cuspindo em jornalista, autorizando os seus canalhas fascistoides bater em equipes de jornalistas, xingando as mulheres, insultando, se comportando como um verdadeiro xenófobo, como um autêntico racista, até mesmo dando insinuações de que pode agir como um pedófilo, como no caso das meninas venezuelanas. Pois é, meus amigos, lamento muito, mas nós vamos ter que enfrentar essa. E essa democracia que foi salva, agora vai ter que provar que é democracia mesmo. Vai ter que prender esse sujeito que cometeu crimes mais do que suficientes para merecer a prisão. Na hora que tiver que cair na vala comum, ser preso. E ser preso também qualquer comandante militar que ficar comemorando no dia 31 de março, como todos fizeram depois da Constituição de 88, o golpe de 64, como se fosse uma contribuição para a democracia.
uma mentira. O Bolsonaro mentiu descaradamente. Disse, por exemplo, que ele sempre atuou nas 4 linhas da Constituição. É o máximo que ele consegue em matéria de metáfora, é tentar imitar de forma canhestra e analfabeta comentarista de futebol. Depois de ter explorado de forma vil, e que ele não tem nada com isso, vil é o Flamengo, que dividiu o campeonato da Libertadores da América com esse sujeito que torce pelo Palmeiras e que está querendo enganar a torcida do Flamengo, querendo fingir fantasiado de rubro-negro. Olha, meus amigos, eu quero me congratular por participar desse momento histórico. Espero que o Lula, mesmo tendo a mão erguida, a mão dada a mão para apertar a mão desse sujeito, tendo feito um discurso brilhante, tendo ganho a eleição e estando pronto para fazer a transição, tenha que enfrentar essa oposição dessa direita, uma direita que se dá o luxo de desprezar a herança de grandes direitistas como Gustavo Cossão, Carlos Lacerda, Plínio Salgado, autor de um clássico da literatura brasileira, A Vida de Jesus. Ora essa, nós merecemos isso, porque nós aguentamos esse cara 4 anos, e agora nós vamos aguentar a divisão do Brasil em 4 anos por causa dele, mas com a esperança de que a dupla Lula e Alckmin supere isso, reconstrua o que ele destruiu e mostre que essa mentira dele não prevalecerá. Ele mentiu o tempo todo, mentiu quando agradeceu, porque ele não é grato a ninguém, ele é um ingrato e um vingador e rompe com todo mundo que o ajudou. Basta você olhar o caso dele com o Moro, que depois se recuperou lá com ele, com o Juliano Lemos, deputado lá na Paraíba, com Bebiano, Gustavo Bebiano, com Paulo Marinho. Olha, gente que sem eles ele não teria chegado lá, e no entanto ele cuspiu na mão deles, cuspiu na cara deles. Agora vem fingir que está agradecendo 58 milhões de votos. Não acredite nisso, você que votou no Bolsonaro. Não tenho nenhuma crítica a fazer a você ter votado no Bolsonaro, mas não acredite que ele está sendo grato a você. Primeira frase dele no discurso: olha, antes das 4 linhas da Constituição e de outras metáforas nojentas, né, que ele utilizou, ele agradeceu votos e ele não sabe agradecer, não tem empatia nenhuma. Ele imitou gente morrendo de asfixia. Vem falar da guerra da Ucrânia. O que é que a guerra da Ucrânia tem a ver com o Brasil? Foi ele que decretou a guerra? Foi ele que foi lá na Ucrânia lutar para evitar que o amiguinho dele, Putin, massacrasse o povo ucraniano? Não! Em nenhum momento ele se solidarizou com as vítimas da guerra da Ucrânia. Então eu quero lhes dizer o seguinte: eu estou ao mesmo tempo revoltado de ter visto no Palácio do Alvorada, de ainda ter por 2 meses, ele ainda tem muita coisa de ruim a fazer, destruindo, porque ele é um destruidor, ele é um demolidor, ele não constrói coisa nenhuma, mas eu tenho esperança de que nós teremos força, porque todo mundo que eu vi condenando o absurdo dele não ter telefonado para o vencedor para cumprimentar, todo mundo tem uma razão muito lógica e muito inteligente de concluir que ele não mereceu os 58 milhões de votos que teve e que ele então não merece conduzir essa gente, por mais conservadores que sejam esses eleitores, por mais fiéis, até fanáticos, muitos são fanáticos em relação a ele. Você vê, ele bota lá um negro de estimação, uma mulher de estimação, no meio de um monte, um magote de macho branco, que é o próprio retrato do entorno dele. No Palácio, que é nosso, o Palácio da Alvorada é nosso. O fato do chefe da Casa Civil dele, o Ciro Nogueira, ter chamado o Lula de presidente. O Lula não é presidente, o Lula é ex-presidente. O Lula é presidente eleito, então ele errou. Mas o fato de ele ter chamado de presidente não salva
o Bolsonaro, chefe dele, de ter a obrigação de cumprimentar um vencedor de uma eleição. Ele que ganhou 30, pelo amor de Deus, ele derrotou, sei lá, 30 vezes os seus adversários. Na primeira derrota, ele se comporta como o grande líder dele, Donald Trump. Mal perdedor, negacionista, antivacina, sem empatia, mas sobretudo covarde e mal perdedor. É isso que eu tenho a dizer, embalado pela fúria de ter visto uma das maiores manifestações de ignorância crassa por um brasileiro, por nenhuma coincidência não, legitimamente consagrado na Constituição, por simples burrice, por simples perversidade, que é isso que ele é. Agora, vou começar a cobrar da democracia que foi salva nessa eleição. Espero, vou cobrar isso também, mas eu espero que essa democracia se comporte como democracia, que a legislação eleitoral seja seguida e que os seus violadores, como ele, sejam devidamente punidos antes de irem para o voto. O eleitor não tem nenhuma obrigação de punir mau candidato que fere a língua portuguesa e o direito do brasileiro ao seu autocontrole, a sua autodefinição. Eu desejo a você tudo de melhor, não apenas nos próximos 4 anos, mas no futuro. Eu acredito que você pode viver melhor no Brasil, acredito que o Brasil pode melhorar e me comprometo com você para lutar por isso. Direto ao assunto. Quer que eu fique passando e vá com você?